Olá, bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês na manhã desta sexta-feira para falar sobre esse tema dos drones autônomos. E é um prazer estar aqui junto com a Campus Party, com o pessoal do Include também, agradecendo já ao convite e a audiência também de todos que estão acompanhando. Meu nome, me chamo Carlos Cândido, alguns de vocês talvez já me conheçam, e para quem não conhece ainda, a minha participação na Campus Party já é de longa data. Desde muito tempo eu participo como um campuseiro, como um participante do público em geral, mas desde 2017 eu tenho participado ativamente da Campus Party como parte do evento, parte integrante do evento na produção, na apresentação, no que diz respeito ao tema dos drones. E estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês e para falar desse tema. Um pouquinho mais cedo, eu estava acompanhando aqui a abertura dos Jogos Olímpicos, né? Está acabando agora, deve estar no finalzinho. Eu parei ali de assistir e vim para cá para conversar com vocês. E a gente teve um ponto bem expressivo da abertura para quem acompanhou. Se não acompanhou, certamente vai ouvir falar disso ainda bastante no noticiário de hoje para frente, né? Que foi a apresentação dos drones durante a abertura. Eu já imaginava que fosse ter alguma coisa com drone, apesar de não saber nada a respeito, mas eu imaginava que fosse ter alguma coisa com drone na abertura dos Jogos Olímpicos em função de vários fatores, né? Primeiro, porque tem sido utilizado cada vez mais em eventos e grandes produções, né? Esses shows de drone. E segundo, pelo fato da pandemia ter limitado muito a presença, né, de público e esse espetáculo que é tipicamente formado por pessoas, né, grandes movimentações de coreografias, etc. E em função da pandemia, esse número de artistas ali participando teve que ser reduzido bastante, né? Então, eu imaginava já que fosse ser feito um uso maior da tecnologia. E se tratando do Japão, né, de Tóquio, que a gente sabe que são muito relevantes no contexto da tecnologia como um todo, eu já imaginava que eles fossem trazer alguma coisa. E, para a grande admiração da gente que estava assistindo, eles formaram aí um planeta Terra, né, com os drones no céu ali de Tóquio e do estádio. Foi muito bonito de ver. E esse assunto, então, está diretamente ligado com o tema de hoje, aqui do nosso papo, que são os drones autônomos. Estou vendo aí algumas pessoas que estão comentando já, estou acompanhando, Felipe Ramalho, a Jéssica, bom dia para vocês, a Ana Frank também. O Felipe está falando que viu a apresentação, muito lindo, realmente também fiquei bastante encantado, Felipe. E a gente vai falar principalmente do que está por trás desse tipo de apresentação aqui, né? A nossa agenda, ela está prevista para um tempo aí de mais ou menos 1h20, 1h25. Vocês vão estar comigo, então, desde agora, às 11h30, até 12h55, quase 1h da tarde, né? Então, eu pretendo seguir bem esse cronograma e a gente vai fazer uma atividade prática, né? Então, quer dizer, o objetivo é que seja uma oficina mesmo, que durante esse período eu possa passar para vocês algum conteúdo teórico
mas também prático, para que a gente possa exercitar. Claro que, em função da pandemia e do nosso distanciamento, de ser um evento online, isso limita um pouco o mão na massa, né? Mas, havendo oportunidade de vocês aí, eu vou explicando isso um pouco mais ao longo do período, a gente vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa, ainda que virtual e digital, né? Que a gente possa interagir um pouco mais. Tem mais pessoas chegando, a Ana Frank comentando dos drones e que a Terra é redonda de fato. Aí ficou mais uma demonstração, né, para quem ainda duvida. E Fabrício, Adonis, as pessoas estão chegando e comentando. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos interagir mesmo. Peço que vocês comentem, que vocês possam, se eventualmente tiver alguma dúvida e eu puder acompanhar durante a transmissão aqui com o chat, eu tento responder na hora. Se não, eu anoto para responder num outro momento. Também, ao longo do período, aí eu vou dar alguns canais de comunicação para a gente ter a oportunidade de falar em momentos posteriores, caso eu não consiga passar por todo o conteúdo e tirar todas as dúvidas aqui com vocês hoje, nesse tempo que a gente tem. Então, mais uma vez, agora aos que chegaram, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês consigam acompanhar e que seja divertido, que seja dinâmico. E estamos, né, com esse tema na crista da onda, ainda mais agora. Então, eu tenho esse material de apoio, que a equipe de produção está me ajudando a transmitir aí para vocês. Aí, nessa página, vocês conseguem ter já acesso às nossas informações de redes sociais e site. E eu queria começar falando para vocês um pouquinho, para quem ainda não me conhece, né, me apresentar. Então, eu tenho uma pesquisa em computação natural, né? Minha formação é toda baseada na ciência da computação e nesse tema que é o tema que não só o meu tema de formação, como também um tema de interesse pessoal, interesse profissional, né? Que diz respeito à computação em si. E dentre alguns projetos que eu já coordenei, unindo os drones e a computação aqui no Brasil, eu destaco o uso do drone no combate à dengue na cidade de São Paulo. Eu estou em São Paulo nesse momento, né? Sou nascido e criado aqui em São Paulo e estou falando a partir daqui também, da minha casa, em função dos limites da gente por conta da pandemia, né? E também destaco o primeiro campeonato brasileiro de corrida de drones que a gente fez, e esse aconteceu na Campus Party. O primeiro campeonato brasileiro de corrida de drones aconteceu na Campus Party, eu tive o privilégio de acompanhar, não sei se algum de vocês que está assistindo aí pôde assistir, isso foi em 2017, na Campus Party Brasil, que aconteceu no AMB, em São Paulo, e nesse campeonato a gente teve a presença de 32 pilotos participando no Campeonato Brasileiro, pilotos de todas as regiões do Brasil, né, da grande maioria, e também a gente teve uma mulher representando o time das meninas, que infelizmente não era brasileira. Na ocasião, a gente não tinha conhecimento de nenhuma atleta brasileira desse esporte, e a gente trouxe a Ângela, que é uma mexicana, e a gente trouxe a Ângela para o Brasil para participar desse campeonato com essa representatividade, né? Que também é um tema muito relevante, um tema que está na minha agenda, na minha pauta o tempo todo, que é o de inserção das meninas nesse esporte, nos drones e na tecnologia de maneira geral, e principalmente na corrida. Então, acho oportuno falar sobre esporte e sobre
eventos, né? Dado que a gente está aqui hoje iniciando a pandemia, desculpa, a pandemia, a gente está em meio à pandemia, iniciando a Olimpíada, e a Olimpíada do Japão, de Tóquio, que está trazendo alguns esportes novos, né? Então, hoje a gente tem a entrada do skate, do surf nas Olimpíadas, e há uma expectativa de que, com o tempo, a gente tenha a entrada de outros esportes também. E, quem sabe, no futuro, a corrida de drones não possa ser um esporte olímpico. Por que não, né? Dado que ela tem ali elementos importantes, como a questão da agilidade, da percepção, da coordenação motora, do pensamento rápido, da tomada de decisão, do treinamento, né? Então, o drone também é uma modalidade esportiva cada vez mais praticado. Estou vendo a galera comentando aí, o Juan falando que, puxa, que se apaixonou pelo drone racer no Campeonato Brasileiro que aconteceu na Campus. Muito legal, tiveram outras pessoas aí que comentaram que assistiram. De fato, é apaixonante mesmo, e é um esporte que requer muito treino, de verdade, né? Eu, por exemplo, não pratico o drone racing, né? Drone racing, não sou um piloto de corrida, justamente porque requer uma dedicação que eu não consigo dar. Eu optei por ficar aí nesse bastidor, na organização, em tentar ser um agente de promoção desse esporte no Brasil, não só, né, mas não só o único, mas tem muita gente atuando nisso hoje em dia, do que atuar como um piloto em si, né? Mas justamente porque requer muito empenho e disposição e treinamento, né? Como todo esporte, você precisa treinar diariamente. Tem gente piloto de drone hoje, que pilota todo dia, treina horas e horas de voo, né? E o pessoal está comentando até que a corrida de drones podia entrar junto com os games em geral nas Olimpíadas. Eu acredito que isso vai acontecer, né, com o tempo. Dado que houve essa abertura para os jogos digitais, né? Então, por que não entrar? Isso vai ser bem legal. Mas o tema aqui não é só a corrida de drones, né? Eu trouxe aqui para comentar para vocês, porque isso está diretamente ligado a Campus Party, ligado à minha vida como participante desses eventos e também como uma forma de apresentar. Mas nós vamos falar bastante sobre os drones autônomos, que também tem uma ligação com campeonatos de maneira geral. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Eu queria só também apresentar para vocês o Drone Lab Brasil, que é a minha empresa que eu fundei e que conta com a participação de muitas pessoas queridas hoje em dia, que é um laboratório que fica aqui em São Paulo como sede, mas que acaba percorrendo o Brasil todo aí, junto com a Campus Party, ajuda muito a gente nesse sentido de ser itinerante pelo Brasil, indo para todas as regiões. A gente já esteve com a Campus no Norte, no Nordeste, no Sul do país, no Centro-Oeste, claro, obviamente também aqui no Sudeste, que é de onde a gente está, levando os drones. E o Drone Lab, então, é essa empresa, esse laboratório de drones, que tem como missão estimular as pessoas a encontrarem o seu poder de realização, como vocês estão vendo aí na tela. Porque isso faz parte do que eu acredito, mas não só eu, como todas as pessoas que trabalham junto comigo, todo mundo acredita nesse poder de realização e no protagonismo também. Então, todos nós tentamos ser protagonistas da nossa história e graças aos eventos como a Campus, a gente consegue também atuar no estímulo às outras pessoas. Então, todo mundo que está aqui assistindo comigo hoje, sintam-se encorajados, encorajadas a
serem protagonistas também das suas histórias, das suas carreiras, da sua vida, da maneira que vocês julgarem que deve ser o caminho, né? A gente aqui tenta usar o drone como um meio para isso, né? Porque o drone ele é uma plataforma muito versátil, de muitas possibilidades. E isso eu vou defender ao longo de todo o tempo aqui, né? Quem me conhece, quem conhece o Drone Lab, ou quem conhece a equipe do Drone Lab, tem pessoas aí que eu estou vendo, Maurício acabou de comentar, Maurício Montel, que é o nosso coordenador responsável por esse espaço que vocês estão vendo na tela aí, o nosso laboratório propriamente dito, com máquinas e equipamentos. Maurício é que domina essa área dentro do Lab, mas a gente também tem a Ana, Frank, que ajuda muito na questão desse trabalho que eu estava falando agora há pouco, de empoderamento feminino, né? A Ana, ela tem esse trabalho muito forte no Brasil, e outras pessoas mais que estão com a gente desde 2015, que é quando essa história começou. Então, o Drone Lab é isso, em essência. É um lugar onde a gente usa o drone para poder criar histórias, experiências, ajudar as pessoas no que a gente pode, nos ajudar também, obviamente, né? Criando narrativas, criando histórias e trabalhando para a democratização do acesso à tecnologia no Brasil todo, né? Então, é por isso que a gente está aqui hoje, e não só hoje, amanhã também tem uma palestra, nessa eu estarei junto com o Maurício, com o Renato, e depois vocês olhem a agenda lá para descobrir um pouco mais sobre isso. Vamos lá, vamos ao que interessa, vamos aos nossos trabalhos. Aqui eu tenho um último slide ainda de embasamento, né, do nossa história. Além do Campeonato Brasileiro, a gente também é responsável pela primeira corrida de drones aqui de São Paulo, primeira corrida em estádio de futebol com público, que aconteceu com a Campus Party na Bahia, na primeira edição da Campus. Também a gente já teve algumas atuações de história com outras atividades, né? Não só na corrida, por exemplo, o lançamento da Batalha de Drones, que aconteceu na campus de Belo Horizonte, e a Batalha de Drones ela é conhecida pelo grito de guerra, né? Que alguns de vocês já conhecem. A gente fica gritando na campus o tempo todo, que de 2 drones entram, 1 drone sai na competição. E também lançamos a dança de drones, a dança com drones, né? Em fevereiro de 2019. E no ano passado, em meio à pandemia, a gente lançou um projeto que eu estou muito orgulho de falar, que é o Voando pelas Narrativas Invisíveis. E atualmente a gente tem feito uma inserção muito grande na questão do drone como ferramenta de ensino e promoção de cultura, né? Então, os drones hoje estão inseridos nas fábricas de cultura aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e, sobretudo, na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo. E só para vocês verem aí um pouco do tamanho do espectro que o drone pode atuar. É claro que a gente não atua em tudo, né? Em tudo que o drone pode atuar. Isso é a parte que nos cabe, que já não é pouca coisa. E os drones autônomos, de alguma maneira, estão aí presentes em todos esses lugares que eu comentei com vocês, né? A gente vai cada vez mais se aproximando desse tema à medida que eu vou avançando aqui com vocês. Bom, indo direto ao assunto, e eu queria fazer uma provocação, né? A primeira é essa daí, o que é um drone? Claro que todos vocês que estão aqui já sabem. No entanto, é importante dizer que cada vez mais o termo drone está sendo ampliado como forma de enquadramento, né, a diversas ferramentas tecnológicas. Então, eu gosto de comentar isso porque eu acho que vai ser cada vez mais comum as pessoas
olharem esse termo, drone, associado a diversas outras tecnologias, que não necessariamente a tecnologia aérea, que é o que eu imagino que está na cabeça de todos vocês que estão assistindo aqui agora, né? Se eu perguntar o que é o drone, vocês vão falar, esse símbolo aí que está na tela, né? Um multirotor com 4, 6, enfim, ou mais motores, mas o meu objetivo é dizer para vocês que, na realidade, não só, né? Não é só não é só essa tecnologia que se enquadra nessa definição do drone. E é importante pontuar isso porque, apesar de a gente focar aqui no veículo aéreo, né, pode ser que vocês se deparem com um termo sendo usado para outros veículos, como aquáticos ou mesmo terrestres, né, sendo chamados de drone. Isso não é de hoje, vai ser cada vez mais comum. Então, mas o que se define como um drone? De maneira geral, a gente tem o drone hoje, principalmente, sendo associado a um veículo aéreo não tripulado. Como vocês estão vendo aí na tela, a sigla VANT, né, principalmente no Brasil, ou RPA do inglês, né? Significa a mesma coisa. Um veículo aéreo remotamente pilotado ou um veículo aéreo não tripulado. O que a gente quer dizer com isso é que trata-se principalmente de uma máquina que voa e que não tem tripulação lá dentro, né? Mas quando a gente fala de uma máquina que voa que não tem uma tripulação, não significa necessariamente que essa máquina está voando de forma autônoma, né? E o contrário também. Nem sempre quando é autônomo significa que está voando. E aí é que começa a possibilidade de inúmeras definições desse tema, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente vê o termo drone associado a um veículo autônomo, ou seja, autônomo, ele está se movimentando, tomando ali, fazendo as suas ações sem uma pilotagem, né? Sem que você tenha um comando de uma pessoa, né? Por isso o autônomo, de forma autônoma, como a própria palavra já diz. E então, assim, quando a gente tem veículos autônomos, geralmente chamam de drone, não necessariamente que voa. Da mesma forma, a gente também tem drones que voam pilotados, que não necessariamente são autônomos. E o nosso foco aqui vai ser falar dos vantes autônomos, ou seja, dos veículos aéreos não pilotados. Eu vou aproveitar para responder pontualmente uma pergunta que acho que o Eros colocou, né, que o drone tem que ser aéreo também. E é justamente isso, Eros, que eu coloquei, né? Na verdade, não necessariamente, né? Vou te responder isso, vou embasar a minha posição para você com fatos, né? Por exemplo, eu citei o caso da Petrobras, como um projeto que a gente já fez, de um drone salva-vidas com a Petrobras, está na internet, no nosso site vocês encontram lá. E a Petrobras, ela tem uma área de drones, né, chamada de drones, em que os drones da Petrobras não são aéreos, eles são submarinos. E a Petrobras nomeia como drones, porque esses submarinos, no caso da Petrobras, são submarinos autônomos. Eles são usados para inspeção de cabos submarinos em grandes profundidades, e por isso eles são chamados de drones, porque são autônomos, mas neste caso eles não voam, estão embaixo d'água.
E não são anfíbios, Eros. Olha, eu estou aqui vendo os seus comentários. São submarinos mesmo, eles nem saem da água em nenhum momento, porque são autônomos. Então, é comum, assim como também tem veículos terrestres autônomos que a turma chama de drone. E tudo bem, né? A gente não precisa ficar aqui se estendendo nessa questão da definição, do termo e tal. A gente sabe que, em termos técnicos da legislação brasileira e internacional, usa-se essas siglas que eu comentei aí com vocês, o VANT ou o RPA, e tudo bem. E a gente sabe também que hoje a gente fala assim, o que é um drone, como é um drone, né? As pessoas já trazem à sua mente o veículo aéreo não tripulado, né? Mas, para citar um outro exemplo também de um drone que ficou bem famoso recentemente, é esse helicóptero, né? Autônomo, que está lá em Marte, que foi levado na última missão, não na última, né? Porque depois desse ainda a gente já teve o rover chinês que chegou depois, mas a gente tem um drone marciano, que foi o primeiro drone a voar, né, em outra atmosfera que não a terrestre. E foi um grande desafio, né, da pesquisa científica mundial e que foi de fazer esse voo acontecer lá em Marte. Desafiador porque, obviamente, não podia ser pilotado, então está aí o autônomo de novo, né? Muito presente, muito forte, porque, de fato, para esse drone voar lá em Marte, a gente sabe que a comunicação demora muito, né? Para chegar lá, então não teria condição de alguém mandar um comando para pilotar esse drone, são mais de 10, 12 minutos que demora para o sinal chegar em Marte pela distância. Então, esse drone teve que ser programado para voar sozinho lá. Além, claro, de todos os desafios com relação ao fato de que a atmosfera lá é completamente diferente da atmosfera aqui na Terra, né? Então, mais rarefeito e tal. Então, toda a questão de sustentação que faz com que o drone aqui na Terra levante voo, né? Lá em Marte, o desafio foi outro. E não tinha muito como simular, né? A não ser em computador e outros ambientes próximos que se conseguia gerar aqui, mas a prova de fogo aconteceu lá em Marte mesmo. Hoje a gente já sabe que foi bem sucedido esse voo, né? Não só o primeiro, mas vários outros voos na sequência aconteceram. E foi um grande passo para a pesquisa científica nesse assunto, o voo do drone lá em Marte. E para quem tiver curiosidade de se aprofundar nesse assunto, a Campus Party tem uma ligação bem forte com esses temas que eu falei. Então, só a questão dos drones da Petrobras, se vocês procurarem nas redes sociais, aí, nos links, vocês vão encontrar uma palestra, um bate-papo do Nerdcast da Petrobras. Isso foi em 2018, não me lembro exatamente, onde a gente teve a presença do responsável por esses drones submarinos da Petrobras na campus, falando sobre esse tema. Está aí na internet. E também a gente tem palestras do brasileiro, um dos brasileiros envolvidos nessa pesquisa do drone marciano. Eu sempre fujo, o nome dele sempre foge da minha memória. Eu estou aqui reticente com vocês, tentando lembrar o nome dele, mas toda hora o nome dele. Eu conheci ele, a gente bateu um papo enorme na campus,
E quem lembrar aí o nome do brasileiro que já deu palestra na Campus, inclusive, que está envolvido na pesquisa do drone marciano, comenta aí no chat, que a gente já eu falo aqui para vocês abertamente depois. Enfim, então a gente tem um drone marciano que foge um pouco dessa ideia do drone de multirotores. Então, é um termo genérico, um termo muito amplo, que pode ser usado de várias formas e está aí cada vez mais popular. Vídeo que acabou de acontecer, né, de novo, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, e que tem muitas aplicações possíveis, né? Por isso a importância da gente falar desse tema e por isso também o fato de que eles têm cada vez mais entrado em diversos mercados, né? Porque é uma tecnologia muito poderosa. Eu gosto de defender a ideia de que o drone ele é um computador que voa, né? Então, de alguma maneira, não tem como a gente fugir quando o assunto é drone. Principalmente, Ivair Gontijo, sabia que o Maurício ia me salvar. Ivair Gontijo é o brasileiro que está envolvido com a pesquisa de drones lá em Marte, né? O Ivair trabalha na NASA, ele é brasileiro, ele já esteve na Campus. Vocês podem procurar aí na internet, vocês vão ver a palestra do Ivair falando sobre ele, sobre a pesquisa dele, com o projeto desse drone lá em Marte. Mas eu ia dizendo, então, que assim, não tem como falar de drone e drone autônomo e sem falar do tema da programação em si, né? Porque, obviamente, se ele não é pilotado por alguém, ele está obedecendo a comandos, a uma programação pré-estabelecida. E então eu vou falar muito aqui sobre algoritmos, né? Sobre os programas de computador que estão rodando nesses drones, que são a base para a gente poder ter o drone autônomo. E, para quem conhece um pouco já desse universo, para quem provavelmente alguns de vocês aí já tenham drones, ou já tenham pilotado, se não foi na Campus, porque conhece alguém, ou porque tem o seu próprio drone, talvez no nosso fórum aí tenham pessoas que já trabalham com isso até, tem muitas possibilidades, né? Principalmente falando dos drones da líder mundial desse mercado no mundo hoje, que é a DJI, né? Quando a gente fala de drones civis, né, de uso civil no mundo, a DJI, que é a chinesa, fabricante dos principais drones hoje de uso civil no mundo. A DJI, ela tem mais de 70% desse mercado hoje no mundo todo, e ela, quando a gente fala de alguém que usa um drone, por exemplo, para uma filmagem, alguma coisa assim, provavelmente essa pessoa está trabalhando com um drone da DJI. Se não, conhece um desses drones. Estou falando, por exemplo, de um Phantom, do Mavic, Inspire, Mavic Mini, esses drones todos que estão aí na cabeça de todo mundo. Todos eles já têm alguns algoritmos comuns instalados, né, configurados no seu hardware, no seu software embarcado, que permitem algum tipo de voo autônomo. Então, contextualizando, né, e reforçando esses pilares para a gente ir construindo um conhecimento aqui juntos, íntegro e robusto ao longo do nosso tempo. Quando a gente fala de drone autônomo, então a gente está falando de drone que voa sozinho, né? Que ninguém está mandando, ninguém está pilotando, ninguém está controlando, ele está voando sozinho. E na tela aí, que vocês estão vendo, são exemplos de algoritmos de voo autônomo que já estão implantados na maioria dos drones, principalmente os drones mais famosos, os drones de mais complexidade aí da DJI.
e outras marcas também, né? Falo bastante da DJI porque ela é uma das mais famosas, mas também tem os drones da Parroca, francesa, tem outros tipos de drone. Alguém comentou, inclusive, aí um pouco mais cedo sobre a Autopilot, que é uma, uma placa, né, e um framework todo voltado para construção de drones, né? Então, nessas placas também já tem uma série de algoritmos configurados. Por exemplo, né, na tela vocês estão vendo aí o Active Track. O Active Track é um algoritmo bastante comum instalado nesses drones, um algoritmo de voo autônomo que permite que o drone faça um movimento programado, pré-programado, né? Que normalmente seria difícil de ser feito caso você fosse fazer ele na mão, né? Caso você fosse pilotar o drone para reproduzir esse movimento. E que para o computador é relativamente simples, né? Para o computador embarcado, para o software embarcado. Por exemplo, suponha que você precise fazer um giro, né? Um círculo, uma circunferência em volta de uma torre, de uma montanha, ou de uma antena de transmissão, alguma coisa assim. E, por algum motivo, esse círculo precisa ser perfeito, né? Ou quase perfeito, que tenha ali um raio bem definido, né? Na mesma altura e etc. Esse é um movimento difícil de fazer hoje se você for pilotar o drone para executar esse movimento. Vou só comentar aí a frase que entrou do Eros, né, que lembrou que na terceira temporada do Westworld tem os AirPods, que são os drones gigantes que substituem os aviões. Eu não conheço essa série, mas fiquei curioso para ver, depois eu vou procurar, Eros. Vou anotar aqui para ver. Enfim, de fato, sim, os drones estão dominando, né, as séries também, e o imaginário, principalmente da ficção, porque os elementos que voam sempre estiveram presentes na ficção, agora mais ainda, né, porque à medida que a ficção vai se tornando realidade, a gente começa a ver na realidade elementos da ficção, como coisas que voam, como o show de drones que a gente acabou de ver ali na abertura dos Jogos Olímpicos, etc., a ficção vai avançando, né, no que é possível. Então, só para comentar aí a frase do Eros. Mas eu ia dizendo sobre o círculo, sobre a dificuldade de você fazer um movimento circular com um drone que seja íntegro, né? Que seja simétrico, que tenha o mesmo raio, mesma altura e etc. Por que isso é difícil? Vocês imaginam que na pilotagem você tem lá geralmente dois sticks, né, onde você controla a direita, esquerda, frente, trás, sobe e desce, e também tem o movimento do giro em torno do próprio eixo. E se você precisa principalmente filmar uma coisa, ou seja, registrar com a câmera do drone uma imagem, imagina de uma torre de transmissão, sei lá, uma torre, vamos considerar aqui que o meu dedo é uma torre, né? Eu vou pegar aqui um droninho, de exemplo, se você pensar que essa aqui é a frente do drone, então a gente precisa filmar essa torre para a gente conseguir manter a torre sempre na imagem, no centro, fazendo esse círculo. O drone, além de girar em volta desse objeto, ele também precisa girar em torno do seu próprio eixo para que ele continue sempre olhando de frente para aquele objeto, né? Seja um objeto natural, seja uma torre de transmissão, enfim. Fazer esse movimento de forma coordenada, simétrica, mantendo o mesmo raio, é muito difícil. É muito difícil de fazer na mão, né? Então, por outro lado, para um drone que possui um GPS, esse não é um movimento difícil de fazer. Se vocês imaginassem escrever um código para isso,
não é difícil de você imaginar o que seria esse código, né? Na prática, hoje, quando a gente precisa fazer isso com um drone desses de filmagem, o que a gente faz nesse algoritmo Active Track? A gente vem com o drone na mão, nesse caso pilotando, né, até o centro. Então, sobrevoo aqui o centro da torre. Vou lá e entro esse parâmetro para o software, né? Digo, olha, este aqui é o meu centro. Depois, a gente se afasta do objeto de estudo ali, né, do objeto-alvo, até que a gente tenha o raio dessa circunferência. Então, se esse for o meu raio, por exemplo, eu me afasto até aqui, estabeleço qual é a altura e também envio essa posição para o software. Digo, olha, esse aqui é o raio, pum, marca este ponto. A partir daí, tendo o centro, tendo o raio, eu dou um start no software e o resto o algoritmo faz sozinho, né? O drone faz sozinho esse voo autônomo. Eu só preciso ficar assistindo. Ele vai fazer a circunferência perfeita com base naquele raio que foi estabelecido, né? Então, tá aí um exemplo típico de um voo autônomo que a gente não precisa nem programar. Nesse caso, né, eu só preciso dizer quais são dois parâmetros, o centro e o raio. Isso já está implementado na grande maioria dos drones, é possível de fazer e é um grande exemplo de um voo autônomo que você pode fazer uso hoje e está disponível. Um outro exemplo, começando com esses exemplos de mais simples, né, e de voos autônomos mais conhecidos, para a gente depois ir sofisticando e chegando em exemplos mais complexos no final do nosso papo aqui. Um outro exemplo de um algoritmo de voo autônomo implementado no drone hoje é o Follow Me, o Siga-me, né? O que é o Follow Me? É um pouco que está representado nessa imagem que vocês estão vendo aí também no slide, né? É a possibilidade do drone seguir um objeto. Pode ser uma pessoa, como está aí na tela, pode ser um carro, um outro veículo, enfim, algo que esteja se movendo. Como é que funciona? Aí, tipo um cão-guia, por assim dizer, como o Eros comentou. Neste caso, é similar o fato de que o drone vai, o conceito, né, de ele vai fazer um movimento autônomo, ele vai acompanhar esse objeto no lugar onde ele estiver. Mas aí entra um elemento novo, e é muito importante esse elemento novo, que é a leitura da câmera, da imagem da câmera. Né? Enquanto no Active Tracking eu estava passando para o drone dois parâmetros, que é o centro e o raio da circunferência que eu queria fazer, pode ser também outros tracks, né? outros traçados. Eu dei o exemplo da circunferência porque é mais fácil. No caso do Follow Me, entra um parâmetro novo, muito mais sofisticado, que é a imagem. Então, como funciona o voo autônomo do estilo Siga-me no drone que a gente tem hoje disponível no mercado? Você vai na tela, e a tela que eu estou falando é a tela do controle remoto, que normalmente é um aplicativo num dispositivo móvel, um celular ou um tablet, que você pluga no seu controle e ele serve de apoio ao voo, né? Ele tem ali a telemetria, tem os dados e tal, e é nessa tela que a gente manda os comandos para o drone quando ele está voando. No caso do Follow Me, é assim que funciona. A gente está vendo ali a imagem em tempo real da câmera que está instalada no drone. O drone transmite essa imagem para a sua tela. Então, você vai na tela, no aplicativo, e diz, olha, eu quero usar agora a função Follow Me. Né? Suponha que eu estou andando na praia, estou com um drone na mochila, estou sozinho, uma praia deserta, não tem mais ninguém, mas eu quero fazer uma imagem minha correndo.
por exemplo, na praia. Ok, então vou lá, abro o aplicativo, com o drone no alto já me enquadro na tela, né? Vou na tela e digo, olha, tá vendo aí essa imagem? Este sou eu, aponto para aquele objeto. Podia ser eu, podia ser uma bicicleta, podia ser uma prancha de surf, não importa, né? Algo ali na tela e o aplicativo, o software ali vai tentar então entender o que é esse objeto, né? Qual o padrão desse objeto que a gente acabou de mostrar para ele, né? No caso de uma praia, que você tem a areia de fundo ou mesmo a água, enfim, você tem um fácil contraste ali entre o que é aquele objeto que você está procurando e o que não é o objeto, né? Que é o que o computador precisa saber. Então, você diz ali que aquele é o padrão, o software está preparado, então, para entender o que é aquilo e, a partir daquele momento, você também tem a posição daquele objeto na tela, ou seja, no enquadramento do drone. E essa é a informação mais relevante. Por quê? À medida que eu dou o start nesse follow me, eu posso pegar o controle e colocar no chão. Porque, de fato, a partir de agora, o drone vai estar voando sozinho, né? De forma autônoma. Coloco o controle no chão e o drone está me enxergando no centro dessa tela. A partir daí, quando eu começo a correr, eu começo a me movimentar nesse enquadramento, né? E o drone percebe, obviamente, porque ele está lendo essa imagem o tempo todo. Ela é o parâmetro de entrada principal desse algoritmo. E eu começo a movimentar, essa imagem começa a se movimentar também, e o drone precisa manter este ponto no quadro. Obviamente, se eu for para frente, o drone sabe que ele precisa ir para frente também para me acompanhar. Se eu for para a direita, o drone vai se movimentar junto comigo, de maneira que eu esteja sempre no centro da tela. E é assim que funciona o Follow Me. E o drone está preparado para fazer os seus movimentos, direita, esquerda, frente, trás, de acordo com esse objeto que está na tela. Ou seja, de acordo com um elemento que a gente enfatiza muito, que é a visão computacional, né? Então, ali, naquele momento, o drone está lendo a informação da câmera e aquilo passa a ser um sensor para ele, né? Passa a ser uma informação muito rica em termos de quantidade de informação que tem ali, né? E a partir daí, então, vocês imaginam, já dá para começar a derivar possibilidades que a gente tem a partir do momento em que a câmera passa a ser um parâmetro, né? A imagem da câmera passa a ser um parâmetro para esse software que está programado. Ainda que você não programe, você que está aí do outro lado, que você não tenha familiaridade com programação, nunca tenha programado, não seja nem dessa área, não importa, né? O importante é você entender esses conceitos gerais, ou seja, eu consigo usar a imagem que a câmera está enxergando, porque ela é uma informação digitalizada, né, dentro de um software de computador e tomar decisões com base nessa imagem. No caso, a decisão aí que o drone está tomando é de se movimentar para manter esse objeto que ele identificou, no caso, no exemplo que eu dei, eu correndo na areia, no centro da tela. Mas não só isso. No momento que a gente tem a imagem entrando como uma informação adicional para esse software, a gente consegue entender o terceiro exemplo dessa tela, que é o de desvio de obstáculos. Como é que funciona hoje os drones que desviam de obstáculos? Em muitos casos, os drones desviam de obstáculos com base também nessa imagem, né? À medida que os softwares vão ficando mais robustos, mais complexos, principalmente esses softwares ligados a processamento de imagem, eles vão ficando
mais aptos a tomar decisões com base nisso também. Então, por exemplo, uma possibilidade é desviar de uma árvore que está na frente da câmera, ou desviar de um prédio, né, para não bater. É importante dizer para vocês que essa não é a única informação que o drone usa, principalmente para o algoritmo do desvio de obstáculos. Então, se no primeiro exemplo do Active Track a gente só usou os parâmetros de posição, no segundo a gente adicionou a questão da posição à imagem, no terceiro a gente junta todos esses, a imagem e também outros sensores possíveis que o drone pode carregar, como, por exemplo, o sensor de ultrassom, que mede distância de objetos, como lasers também que o drone pode carregar para poder fazer esse mapeamento do que está no entorno dele. Mas, à medida que a gente vai incluindo complexidades e acessórios neste drone, neste computador que voa, vocês vão formando aí na cabeça uma ideia que é a ideia básica da computação, né? A computação ela acontece com entrada, processamento e saída. Entra um dado, esse dado é processado por um processador que está dentro de um computador, através de regras que a gente criou dentro de uma programação e ações são tomadas com base nesse processamento. O resultado desse processamento deriva em ação. Nem que a ação seja não fazer nada, que também é uma ação, né? No caso, então, do desvio de obstáculos, o algoritmo ele recebe como entrada a imagem da câmera, a imagem de um eventual sensor de ultrassom, a imagem do GPS, a imagem de sensores de laser. Assim, quanto mais sensores e mais informação, mais dados a gente der para esse processador, mais garantia de êxito a gente vai ter quando o assunto é o desvio de obstáculos, ou quando outros assuntos também. Né? Quanto mais dado a gente tem para tomar uma decisão, isso vale para a vida, né? Mais qualidade a gente tem de que essa decisão seja tomada da melhor maneira possível. No caso do drone não é diferente. Mas aí vale o exemplo também para vocês imaginarem que ainda assim não é garantia de sucesso. Né? Então, um drone desvia de obstáculo? Desvia, mas pode acontecer dele não entender o que está acontecendo e se perder. Né? Por exemplo, no começo, nos primeiros algoritmos de desvio de obstáculo baseado na imagem, né, era comum o drone bater no prédio quando ele se deparava, por exemplo, com um céu meio acinzentado, como acontece muito em São Paulo, né, o céu cinza de um dia nublado, e um prédio que também é cinza com a mesma tonalidade. Ele está achando que é céu e ele pode se perder ali e bater, se não tiver o contraste, né? Claro que isso vem se sofisticando cada vez mais com o tempo para essa chance diminuir, mas ainda pode acontecer. O fato é que, quando eu falo que esse sistema vem se sofisticando, o que eu estou falando, em outras palavras, é cada vez mais softwares estão sendo construídos, cada vez mais pessoas estão desenvolvendo algoritmos para criar mais e mais camadas para sofisticar esse sistema. Então, por trás de um drone autônomo ou de qualquer outra tecnologia, sempre tem uma pessoa que preparou esse drone para que ele fizesse isso, né? Preparou esse computador, preparou o que quer que seja para isso acontecer. Então, o elemento pessoa está sempre presente, não tem como escapar. E, por último, e eu já comento os itens que vocês colocaram aí no chat, por último, também vale dizer que no momento em que eu tenho essa informação também sobre onde estou, para onde vou, etc., dentro do drone, eu posso criar zonas de voo protegido. O
Isso está cada vez mais comum também, e aí diz respeito à segurança. Mas não deixa de ser um algoritmo implantado dentro dos drones. E aí, neste caso, o drone, ele não vai... o objetivo não é que ele faça um movimento autônomo, o objetivo é que ele não faça, né? Ou seja, um caso clássico, né? Áreas de proximidade de aeroportos, por exemplo. Né? Você tem hoje áreas definidas onde o drone não pode voar. E ainda que você tente pilotar o drone para dentro de uma área, como, por exemplo, a proximidade de uma cabeceira de uma pista e tal, está definido que o drone não deve avançar. Então, vira uma espécie de um campo de força no entorno desse lugar onde o drone não pode penetrar, né? Se o drone tiver esses algoritmos implementados, tá? Então, ótimo. Aí citei alguns exemplos de algoritmos de drones de voos autônomos já existentes, né? Vamos ver aqui algumas mensagens que vocês mandaram. Que esses sensores são IoTs, né? Internet das coisas. Acho que podemos dizer que sim, de alguma maneira, né? Apesar de que eu acho que esse conceito acaba sendo um pouco mais amplo, mas sim, considerando que o drone é uma dessas coisas e possíveis, né? E que também tem cada vez mais a capacidade de atuar em rede. Eu vou falar sobre redes de drones já, mais para frente, né? E o Felipe está perguntando como que está a legislação para o uso de drone. Uma pergunta anterior. Como está o uso de sistemas open source para o processamento de imagens de alta precisão com drones? Olha, a gente tem hoje muitos exemplos do uso do OpenCV, por exemplo, que é uma biblioteca open source para processamento de imagem e que muita gente usa quando o assunto é algoritmo para drone. E eu acho que a OpenCV talvez seja a mais utilizada quando, no caso dos sistemas open source, né, para imagem, para processamento de imagem. E devem ter outras também que eu desconheço, obviamente, mas eu sei que a comunidade open está se baseando muito nessas bibliotecas que não dizem respeito só às imagens do drone, né, mas sim às imagens de âmbito geral. E a outra pergunta que o Felipe fez foi de como está a legislação para o uso de drone em ambiente urbano. Vem ficando também cada vez mais robusta, mais sofisticada. Felipe, ano passado, a ANAC, em julho, lançou uma nova portaria, né, junto com o DCEA, um manual para o voo de drones, com várias regras definindo o que pode, o que não pode ser feito. Ao mesmo tempo, também a indústria vem se sofisticando para manter essas regras, como, por exemplo, o caso dos voos protegidos que eu comentei para vocês. Então, hoje, você consegue acessar, principalmente a ANAC e o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, eles têm cartilhas explicando sobre como que é a legislação para o uso de drone hoje no mundo, tá? Então, principalmente DCEA e ANAC no Brasil. Vale a pena dar uma investigada lá. A gente pode também, em outras palestras, falar especificamente sobre esse assunto. Mas, avançando, então. Aí, eu estava dando exemplo para vocês de algoritmos já implantados no drone, né? Que você vai lá e configura e usa. Ótimo, algoritmos comuns. Indo um pouco adiante nesse conceito, né, a gente também tem, quando o assunto é drone autônomo, alguns softwares que são consagrados para esse tipo de voo, né, aqui no mercado de maneira geral. Um deles, para citar de exemplo, é o Drone Deploy. O Drone Deploy é um software que é usado hoje bastante no mundo dos drones, principalmente no campo, né, no agronegócio, e a capacidade que o drone deploy te dá é o quê? Você definir uma rota, como o exemplo que você está vendo aí na tela,
né, esses pontos verdes que vocês estão vendo na tela, ali sobre o mapa, é um roteiro que mostra o plano de voo que foi definido no Drone Deploy. E ele é muito usado no agro em questões de mapeamento, de inspeção, de topografia, aerofotogrametria, que são, hoje, aplicações de uso do drone autônomo. Não só o autônomo, do drone de maneira geral, mas que tipicamente acaba se fazendo uso do drone autônomo em função de que são grandes áreas, né? Geralmente a gente está falando de hectare, acre, né? Quando a gente fala de campo, são muitos metros quadrados, onde uma pessoa não consegue pilotar o drone por toda essa área, porque não vai enxergar. Então, você precisa, por exemplo, fazer uma inspeção de uma lavoura, de uma área agrícola, com um drone. É comum fazer esse voo autônomo. Ou seja, você abre um software e aí o conceito é o mesmo que eu estava falando para vocês. Você insere lá uma série de parâmetros dizendo onde você quer que esse drone voe, o que ele vai fazer em cada ponto, se ele vai tirar foto, se ele não vai, qual altura que ele vai, como vocês estão vendo aí na tela, né? E aí depois você dá o play, o start, e o drone vai e faz tudo sozinho para você. Isso é muito usado, principalmente no agronegócio ou no mercado da construção civil. É importante vocês saberem que até agora, então, a gente está vendo exemplos onde você tem algoritmos pré-configurados, né? E que você vai fazer uso dele. Você vai só setar alguns parâmetros e executar aquele voo. Mas, quando vocês entraram aqui, provavelmente vocês estavam querendo um passo adiante, que é como é que eu vou programar, se eu quiser fazer esse software. Como faz, né? Então, eu queria falar para vocês também sobre isso, né? À medida que essas pesquisas vão avançando, também a gente tem a presença de cada vez mais algoritmos e sendo desenvolvidos para diversos fins, né? Então, tem uma pesquisa hoje, se você faz uma busca por artigos científicos na internet, em congressos, etc., você vai ver cada vez mais os drones sendo exemplo, né, sendo usados como desenvolvimento de pesquisa científica, de algoritmos, seja para tratamento de imagem, seja para movimentação e etc. E na tela vocês estão vendo uma pessoa que é muito conhecida nesse meio, ele também faz diversas palestras, etc., sobre o assunto. A gente pode, quem sabe, um dia trazê-lo para Campus, quem sabe, né? A Campus Party tem um poder muito grande de movimentação, de personalidades, a gente pode conseguir trazer o Rafael um dia. Mas o Rafael é uma figura que é conhecida por ter uma equipe, obviamente, que trabalha no desenvolvimento de algoritmos com drones. E um exemplo que eu quero mostrar para vocês, aí na tela, é este... não sei se vocês estão vendo, espero que sim, se movimentando aí. Nesse exemplo, o Rafael está jogando bolinhas de ping-pong para um drone que tem uma espécie de uma redinha, uma caminha ali, né? E o drone estava respondendo as bolinhas sozinho. Nesse segundo exemplo, ele está carregando uma taça e o Rafael vai movimentar o drone com esse bastão e ele vai fazer os movimentos sem derrubar o líquido da taça, né? São possibilidades programáveis dentro do drone. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse TED aí que está na internet, procura pelo Rafael, do André, vocês vão ver esse tipo de algoritmo de alta sofisticação sendo desenvolvido, né? Aí, também trazendo um exemplo recente
para vocês sobre o viés dessa coisa, né? À medida que a gente vai colocando mais autonomia para o drone, a gente também começa a entrar numa questão ética da coisa, né? E aí eu quis trazer um pouco desse assunto para discutir com vocês. No mês de junho agora, né, o mês passado, a gente teve um assunto que foi bastante notícia no noticiário popular, de maneira geral, né, que um drone autônomo pode ter atacado seres humanos por vontade própria, e vontade entre aspas, né, pela primeira vez. Ou seja, esse é um caso de uma matéria de um drone que foi um drone militar, que ele estava sendo usado para finalidade militar, para defesa de fronteira, etc. E ele, por algum motivo que ainda não se sabe exatamente qual ele atacou o próprio batalhão ali, que era não o inimigo, o amigo, né? E ele se voltou contra aquela equipe. Ou seja, sempre há um risco, né? Nessa programação que a gente faz, tem que estar bem robusta para evitar que eles tomem decisões por vontade própria, como o caso desse drone que atacou. Claro que deve ter sido um erro, né? Por isso vontade entre aspas, deve ter sido um erro na programação ali, alguma coisa que fez com que um drone tomasse essa atitude. Mas isso aconteceu agora há pouco, né? No mês passado, e foi notícia no mundo todo. Outra notícia que também foi bastante polêmica foi o Arthur está comentando que os drones vão substituir os garçons. Quem sabe? Eu trouxe aí um vídeo, que eu não vou passar ele inteiro, mas é um vídeo legal do canal que eu costumo seguir, né? Onde ele fala de guerra de drones. Eu vou deixar passar um pouquinho, eu só preciso ver se vai estar com áudio, porque eu não sei se eu escolhi essa opção na hora de... Deixa eu parei de compartilhar a tela aqui, desculpa. Aqui eu não tinha colocado a opção para compartilhar o áudio. Agora sim, eu espero que vai funcionar. Acho que o pessoal vai botar de volta, a equipe aí da produção que está acompanhando. Obrigado. Eu vou colocar o vídeo, um trechinho só, também para a gente não estourar muito. Iscaloba. Olá, pessoas, eu sou o Schwarza e estou aqui trazendo um vídeo para vocês. E logo após este vídeo eu vou transformar esse escritório num bunker e começar a me proteger contra a guerra das máquinas. Meus amigos, a primeira guerra de inteligência artificial começou. Israel usou o primeiro enxame de drones de combate guiados por inteligência artificial em ataques a Gaza. No conflito em curso entre Israel e o território palestino ocupado, as forças de defesa de Israel implantaram inteligência artificial e supercomputadores para identificar alvos de ataque no que estão chamando de Primeira Guerra de Inteligência Artificial. Se acredita que esta é a primeira vez que um enxame de drones com inteligência artificial foi usado em combate. Houve um aumento no uso de inteligência artificial em ataques de drones em zonas de guerra. Pronto, vou parar o vídeo aí. Depois vocês podem acompanhar ele inteiro na internet, né? Mas o que o Schwarzer fala aí é de um acontecimento, e aí foi no final de junho, começo de julho, do uso de enxame de drones para atacar um alvo na faixa de Gaza, os drones aí de Israel, e eles estão chamando de Primeira Guerra de Inteligência Artificial. O que é importante a gente pensar isso, né? Então, que a tecnologia tem muitos usos. Então, dominar esse assunto também é dominar um pouco a questão de defesa, né? Assim, a gente precisa conhecer, saber o que é possível e entender o que dá para fazer com essas tecnologias todas. Iscaloba. Olá, pessoas. Aqui. Bom,
Para a gente avançar, então, aí já para conseguir executar uma atividade prática, eu queria mostrar para vocês uma possibilidade que a gente tem de programação hoje, disponível no mercado e acessível, de alguma maneira, para a gente testar os nossos próprios algoritmos, a nossa própria programação num drone, usando uma plataforma robusta, estável, e que é justamente esse dronezinho que eu estava mostrando para vocês, o Tello, né? Então, o Tello hoje, ele é uma plataforma que a gente usa bastante, tem muitos exemplos na internet, muitos usos, inclusive com visão computacional, e que ele permite a gente poder mandar códigos para o drone e simular esses códigos, né, testar esses códigos numa plataforma robusta que vai te responder muito bem. E de uma forma que não necessariamente você precisa saber muito de programação, né? O Tello, ele é compatível com o Scratch. Então, você pode brincar, entre aspas, né? Simular essa programação e testar os seus códigos, mesmo que você não conheça necessariamente de programação e etc., através do Scratch, que é aquela, para quem não conhece, aquela plataforma, aquele ambiente onde você cria pseudocódigos, né, que a gente chama, que são traduzidos depois através de caixinhas, onde você clica e arrasta, eles são traduzidos depois em códigos que podem ser rodados por uma máquina e, no caso aí, eles podem ser rodados pelo próprio drone. Aqui tem um passo a passo de como é que a gente faz isso acontecer no Tello. É bem simples, né? Eu tenho esse ambiente instalado aqui, eu vou mostrar para vocês, mas para quem tiver curiosidade, depois a gente pode disponibilizar também essa palestra, por isso que eu quis deixar esse passo a passo aqui para vocês saberem. Mas hoje, para você fazer isso com o Scratch e o drone, o Tello, você precisa necessariamente usar o Scratch offline, porque o Tello, ele cria uma rede Wi-Fi, né? Então, você vai precisar conectar ao Tello para poder mandar comandos do seu computador para ele. Ele não armazena esses algoritmos, esse software internamente. Ele recebe ele online, pelo Wi-Fi. Então, você baixa o Scratch offline e essa biblioteca que foi disponibilizada, ela é só compatível com o Scratch 2.0. Apesar do Scratch já estar em versões superiores a essa, você precisa baixar o Scratch 2.0. Baixa ele, é gratuito, né? Tá no site do MIT. Faz o download e também faz o download de instalação do Node.js. Para poder, através do Node.js que a gente vai mandar os comandos para o Tello. Também disponível gratuitamente no site do Node. Feito isso, a gente faz o download dos pacotes do Tello que estão disponibilizados pela Rise Robotics, que é a fabricante do Tello, apesar da DJI ser a distribuidora, né? É a Rise quem fabrica. E eles disponibilizaram um zip que tem esses dois pacotes, o Tello JS e o Tello ES2E, que são pacotes que a gente vai usar para poder fazer a programação. No fim disso tudo, a gente vai rodar um prompt de comando com o Node, né, onde a gente vai mandar executar esse pacote JS aqui, e no Tello, no Scratch, a gente vai fazer o import dessa biblioteca Tello S2E. É ela que vai trazer para a gente os blocos adicionais para a gente poder manipular o Tello. Vocês estão vendo aí um exemplo, né? Então, na hora que você adiciona aqueles blocos, você vê aí opções como take-off, land, né? Levantar voo, pousar, subir, voar 50 centímetros para cima, 50 centímetros para baixo, esquerda, direita, para frente, para trás, enfim. Você tem todos esses blocos aqui e você clica e arrasta para a tela de execução
para que o drone faça o movimento que você quiser. Neste exemplo aqui, ele faria um quadradinho, né? Subir 150 centímetros, 1,5 m, né? Faz um flip, voa para frente 1 metro, para a direita, para trás, para a esquerda, sobe mais um pouquinho, depois vai para frente, enfim, faz uma série de comandos e pousa no final. Simples assim. Alguém falou, puxa, ele é mais fácil que em Python. Sim, com o Scratch você não precisa nem saber do Python, apesar de que por trás ele também está mandando os comandos, você também pode mandar comandos em Python direto para o Telo. Ele tem biblioteca para isso. É possível você se comunicar. Para quem programa, para quem conhece um pouco mais do Python, pode sim usar o Telo para poder fazer esse tipo de programação. Na tela, vocês estão vendo também um vídeo, um link de um vídeo que eu não vou passar aqui por conta do tempo, mas vocês podem ver no nosso site, que é uma coreografia que a gente fez usando o Scratch para o Telo dançar ao som de uma violinista que estava tocando um minueto dentro da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo. É uma interação aí entre o drone e a programação e, obviamente, a música para criar um espetáculo artístico, né? E é assim que a gente consegue programar o Telo e fazer essa programação acontecer. Deixa eu só avançar aqui. E antes de entrar nesse último assunto, que seria da computação natural em si, eu vou parar o compartilhamento dessa janela com vocês e eu vou tentar, então, fazer uma demonstração prática no tempo que nos resta aqui, para vocês verem o Telo voando. Então, vou parar aqui de compartilhar a tela da apresentação. Vou pegar o Telo e vou usar o Scratch aqui com uma programação prévia instalada para vocês verem esse movimento acontecendo, né? Eu vou tentar simular isso, não sei se eu vou conseguir focalizar na câmera direitinho, mas vamos ver se vai dar certo, né? Sempre essa hora tensa das coisas, né? Das apresentações. Então, nesse momento que eu estou fazendo aqui na minha tela, eu estou conectando o meu computador com uma outra placa de rede ao Telo, que está na mesa aqui, tá? Para que eu possa, então, através do Scratch, mandar esses comandos para o Telo executar para mim. Vamos ver se eu consigo. E aí, eu estou conectando no Telo. Eu também vou, nesse momento, compartilhar agora a minha janela do Scratch, para vocês verem o Scratch rodando aí e o Telo também voando. Eu não sei se vocês estão vendo a minha imagem da câmera, é importante que o pessoal coloque. Agora sim. Então tá aí, ó. Na tela, vocês estão vendo um programa construído aqui bem simples, né? Onde ele vai levantar voo, vai esperar 5 segundos para garantir que esse voo aconteceu, vai voar para a esquerda, para a direita, para frente, para a esquerda, para frente, para a direita, para trás e vai pousar. Eu vou fazer isso aqui atrás de mim e depois eu mando a minha câmera focalizar o drone para vocês enxergarem. Parei o compartilhamento da tela só para que vocês possam enxergar aqui. Olha, acionei, está aqui. Então, em teoria, ele está executando esse código. Subindo um pouquinho.
Ele está se movimentando aqui, mas eu não sei se vocês estão conseguindo perceber a movimentação. Pousou. E, ó, só para mostrar que eu não estava controlando, tá? Para vocês, enfim, para vocês confiarem aí que foi o computador que mandou os comandos. É bem simples, aqui ele levantou, se moveu um pouquinho e pousou. Mas se a gente tivesse mais tempo, enfim, mas eu encorajo vocês a fazerem isso em casa, se puder. Não necessariamente precisa ter o Telo, né? Você pode simular, claro que o Telo vai te dar a possibilidade de você testar, mas supondo que você não tenha o Telo, daí você teria possibilidade de... Você consegue baixar esse Scratch, né? E a biblioteca, fazer toda essa simulação e brincar com isso em casa e tal. Para encerrar, deixa eu compartilhar de novo a minha tela com vocês. A gente já está indo para os minutos finais da apresentação, né? Vou pedir para o pessoal colocar de volta. Então, eu queria encerrar com fazer um fechamento de todos esses conceitos, né? E mostrando um último exemplo que aí tem tudo a ver com o começo da palestra, né? Então, em primeiro lugar, né? Para a gente poder fazer a programação do drone, é importante a gente ter um drone programado, né? Então, a gente já sabe, então, que a gente viu alguns drones que têm a possibilidade de você colocar algoritmos prontos nele, e no caso do Telo especialmente, mas não só o Telo, né? Você consegue mandar comandos para ele. E aí, depois, a sua imaginação é que vai dizer, a sua criatividade é que vai dizer o que você pode fazer. Quando você junta um monte de drones, então, você consegue criar efeitos como os que a gente viu hoje na abertura das Olimpíadas. Eu não sabia que ia ter, então eu trouxe um outro exemplo para vocês, que aconteceu aqui no Brasil, que foi uma ação da Nissan. Eu acredito que vocês talvez não estejam com o áudio aí, mas não precisa. Eu vou avançar só para vocês verem o que acontece, então, quando você junta esse monte de drones autônomos, pré-programados, com luzes, né? E aí a gente consegue criar esses efeitos como o que a gente viu nas Olimpíadas. Aí, formar desenhos e etc. Depois vocês podem procurar a apresentação, o vídeo como um todo na internet, né? Mas o fato é que tudo baseia-se em você criar, por um lado, você tem uma plataforma, no caso o drone, programável, onde você pode mandar comandos para ele através de um computador. E também, este drone, ele precisa ter sensores, né, que são as informações que você usa como parâmetros destes softwares que você vai programar. Se você tem sensores, você tem, de novo, informações adicionais para poder fazer essa programação. E no momento que você tem essa capacidade toda de informações, mais uma plataforma robusta, você consegue criar espetáculos específicos, como o que aconteceu nas Olimpíadas agora há pouco, né? Para a gente encerrar, então, eu vou só colocar aqui uma informação adicional, vou pedir para o pessoal colocar na tela só essa última informação, que tem as informações aí de contato com a gente, né? O tempo é curto, o assunto é extenso, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro fazendo novas programações, mostrando outros exemplos, discutindo um pouco as possibilidades todas, mas
é só uma pincelada para que vocês entendam a dimensão dessa coisa toda, passando por plataformas, passando pela parte da segurança, etc. E deixo aqui os meus contatos para caso vocês queiram entrar em contato com a gente, com o Drone Lab ou comigo pessoalmente, pode mandar e-mail. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente reúne a galera para discutir essas coisas, para falar um pouco mais sobre os assuntos. Pode entrar no site, tem o canal no site do Drone Lab Brasil hoje, dronelab.com.br. A gente tem um link para o WhatsApp, vocês podem mandar uma mensagem lá e a gente inclui vocês, se vocês quiserem, nesse grupo onde a gente continua essas discussões, faz testes, etc. E tem até outras possibilidades de vocês terem acesso a esse Telo, caso queiram, para poder fazer esses testes acontecerem, tá? Gente, muito obrigado, o tempo acabou. Quero agradecer demais a conversa, aos papos, a interação de vocês, as perguntas. Espero ter conseguido responder a maioria. Se não, manda no e-mail, manda nos canais para a gente. E a gente vai daqui agora para o Palco São Paulo para continuar a campus como um todo, tá bom? Obrigado pela oportunidade, gente. Um grande abraço a todos. Todos os dias, milhões de pessoas entram em contato com alguma coisa